nossa trajetória de vida, nos são apresentados muitos caminhos. São caminhos que nos convidam a seguir em várias direções. Alguns nos levam à comunhão com Deus a partir de sua palavra orientadora. Outros, com todos os seus apelos, nos afastam do Criador e nos fazem experimentar os dissabores da vida sem a possibilidade de um retorno. Há a possibilidade da escolha, pois Deus nos presenteia com a liberdade para tal. Em qualquer um desses caminhos, vamos ter experiências boas e experiências não tão boas assim. A diferença é que nos caminhos do Senhor sempre vamos ter a orientação clara e segura de como agir para viver cada situação da melhor forma possível. E de forma especial, nas horas difíceis, vamos encontrar conforto no colo de Deus. A salvação se faz presente. Isto temos experimentado e vivido neste ano de 2020. Está difícil para todos. Estamos desconfortáveis com a situação presente. Queremos a volta da normalidade. Temos saudade. Precisamos de mudanças. Por isso lembro que em meio a todos os caminhos da vida, nós podemos nos achegar ao Senhor, e assim como fez o profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, dizer: ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras enchem o meu coração de alegria e de felicidade. Sim, as palavras do Senhor nos alegram o coração e também nos motivam para o dia a dia. Por isso nos encontramos e celebramos, buscando orientação para cada novo dia. E o fazemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diz o salmista: o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Curvemos agora a nossa cabeça em oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez somos por Ti acolhidos em culto. Tu és gracioso e nos permite este momento de comunhão. Por isso te apresentamos o nosso pedido de perdão por todas as vezes que falhamos em nossa caminhada como teus filhos, pelas vezes em que ouvimos as vozes que desejam nos convencer de suas verdades e nos afastar de ti. Permite que possamos sempre de novo nos aproximar de ti, mantendo contigo comunhão e buscando o teu perdão. Dá a cada um uma nova chance de caminhada pela tua graça que perdoa e capacita. Te agradecemos por este dia em nossa vida e pedimos que derrames sobre nós o teu Espírito, a fim de que possamos ouvir tua palavra com muita dedicação, pois só assim a mesma poderá produzir em nós os frutos do teu reino. Permite que possamos refletir de forma reta e pura a partir da mesma. Isto nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada uma e com cada um de vocês. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo,
O texto bíblico que é base para a nossa reflexão neste dia encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 até o 28, onde assim nós lemos: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se para Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Prezada comunidade, o reformador Martinho Lutero começou o seu tratado sobre a liberdade cristã da seguinte maneira: a fé cristã parece ser algo fácil para muitos. Aliás, não são poucas as pessoas que a reconhecem apenas como uma virtude social. Isso porque nunca experienciaram a fé nem obtiveram provas dela, não tendo nunca provado da sua eficácia. Pois não é possível para nenhum ser humano poder escrever sobre ela ou compreender na íntegra o que está escrito na íntegra, sem ter em tempo algum provado do seu espírito mediante a pressão das tribulações. Enquanto que aquela pessoa que aprovou, mesmo que tenha sido o mínimo dos mínimos, nunca poderá escrever, falar, pensar ou ouvir o suficiente dela. Ela é uma fonte viva que jorra para a eternidade. Neste escrito, Lutero explicou um paradoxo sobre como ele via o cristianismo. Primeiro, a pessoa cristã é livre de todas as coisas e não é sujeita a ninguém. Segundo, a pessoa cristã é uma serva em todas as coisas e está sujeita a todas as pessoas. Lutero também continuaria a explicar neste escrito que a humanidade tem uma dupla natureza, uma corporal e uma espiritual. No texto que antecede o Evangelho deste domingo, podemos ler a confissão de Pedro, de que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Já no texto de hoje, quando ouvimos a repreensão de Pedro a Jesus, encontramos um exemplo dessa dupla natureza nos encarando. No texto anterior, após a confissão de Pedro, Jesus diz que foi o próprio Deus quem havia revelado este conhecimento a Pedro. Aqui encontramos o lado espiritual da humanidade, alguém que acredita, alguém que confia e segue pelos caminhos onde Deus o está conduzindo. O lado espiritual é onde encontramos a palavra de Deus habitando em nós. Lutero também escreveu em seu tratado: a alma de nada precisa senão da palavra de Deus.
sem a qual nenhuma das suas carências seria satisfeita. Mas tendo a palavra, a alma é rica e não carece de nada, pois esta é a palavra da vida, da verdade, da luz, da paz, da justificação, da salvação, da alegria, da liberdade, da sabedoria, da virtude, da graça, da glória e de tudo o que é bom. Assim, foi possível a Pedro proclamar: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em nosso Evangelho de hoje, Jesus explica como ele deve ir para Jerusalém e lá ser crucificado, morto e sepultado. E diante desta explicação, ele é repreendido por Pedro, não pela alma preenchida pela palavra de Deus em Pedro, mas sim pela carne e corpo de um humano pecador. Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Justamente por isso é que Jesus se vira para Pedro e diz: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. O pecado misturado com a carne é um obstáculo à palavra de Deus que está enraizada na alma. Mas a palavra supera esse pecado. Pedro e o resto dos discípulos seguiram Jesus até Jerusalém. Eles o viram pendurado na cruz. Eles o viram ser sepultado. No entanto, eles também viram o sepulcro vazio e o Cristo ressurreto. Eles viram o sepulcro e a morte superados pela palavra de Deus. Jesus então se volta para seus discípulos e diz uma das frases mais impactantes em todo o Evangelho: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui é onde encontramos a alma e a carne puxando em direções opostas. Por um lado, é fácil ouvirmos a palavra de Deus, é fácil fazermos nossas orações, é até fácil ajudar quem precisa. Por outro lado, é doloroso e difícil ser uma seguidora e um seguidor de Cristo. Estamos presos em um lugar onde a palavra de Deus procura criar raiz permanente em nossas almas, enquanto nossa carne pecaminosa tenta nos libertar deste aparente peso, deste aparente fardo. Nós olhamos ao redor e encontramos cruzes em todos os lugares, coisas que são fardos para nós. O trabalho, a falta de tempo, as preocupações, os medos, as incertezas. Todas essas são cruzes em nossas vidas. Tudo aquilo que nos arranca da obediência a Deus, porque nos puxam em uma direção oposta a Ele. Mas não importa o quanto o pecado nos puxe em outra direção, a palavra de Deus alimenta as nossas almas. Somos chamadas e chamados a seguir humildemente a Jesus, mas pela fé sermos também servas e servos de nossas irmãs e irmãos na fé, para que assim a palavra de Deus alcance todos os corações. Enquanto lutamos para encontrar esse equilíbrio entre carne e alma, encontramos o Espírito trabalhando em nós. Encontramos liberdade para poder proclamar: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é nossa confissão de fé, enquanto aguardamos pacientemente a chegada do Filho de Deus e seu reino. Então não importa o quanto a carne tente nos afastar de Deus, sabemos que a palavra está enraizada em nossas almas e com isso vem toda a liberdade para as nossas vidas.
Amém. Curvemos nossas cabeças, falemos com nosso Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque nos encorajas a interceder também pelas outras pessoas. Pedimos-te por tua igreja espalhada sobre a face da terra e de modo especial, rogamos pelas comunidades que vivem como minorias em situações precárias e sob ameaça de vida. Chama, capacita e guarda as pessoas engajadas em tua obra, em tua igreja, na ISLB e no mundo. Intercedemos pela nação brasileira e suas autoridades. Concede-nos dirigentes cientes de suas responsabilidades públicas e sábios para legislar e governar, de modo que a vida seja respeitada em todos os seus níveis. Senhor, olha pelas pessoas em nossa cidade e olha também com misericórdia por nossa comunidade, que nos acolhe e na qual somos servidos e aprendemos a servir a Ti e as pessoas. Ampare quem sofre a dor da perda, do luto, da doença, da tristeza e tantas outras dores que caem sobre nós. Nós também te pedimos, querido Deus, que estejas conosco em todos os nossos passos. Fortalece a nossa fé para seguirmos confiantes pelos caminhos nos quais Tu tens nos conduzido. Por Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Recebamos agora a bênção do nosso Trino Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Fiquemos sob a bênção e a paz do nosso bondoso Deus. Tenhamos uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro.